Você se dedica muito no trabalho, mas sente que nunca é o suficiente? Você fica se questionando internamente? Tem dificuldade de se posicionar, de dizer não ou de pedir reconhecimento? Você vive cansada, se cobra demais ou entra em conflitos silenciosos no trabalho? Se você já viu alguma dessas situações, comente aqui embaixo que você já viveu isso. Eu quero entender, quero saber. O que muita gente não percebe é que muitas vezes isso não tem nada a ver com a falta de competência. Tem a ver com uma parte ferida dentro de você, tentando sobreviver em um lugar que exige uma postura adulta. Compartilhe esse vídeo agora com alguém que vive ou está se cobrando demais no trabalho. E agora eu quero dizer para você o que é a dor da filha ferida dentro do ambiente de trabalho. A filha ferida é aquela mulher que lá atrás não se sentiu vista, protegida ou apreciada emocionalmente. E ela aprendeu a agradar, a se esforçar demais, a se adaptar para ter um lugar para pertencer. Ela cresceu, ela se tornou adulta, mas essa dor da criança que ela foi, desse eu mirim, ainda segue ativa dentro dela. Ela sente isso dentro dela, ela tem essa necessidade de reconhecimento, ela tem essa necessidade de ser vista, de ter um lugar para chamar de seu. Então, ela começa a projetar dentro do ambiente de trabalho. E isso começa a aparecer quando o chefe é visto como pai ou mãe, quando uma cobrança ela passa a virar uma ameaça. Pode essa cobrança vir do chefe, ou do dono, ou de um amigo, ou até de um líder que seja um pouco mais velho, ou tenha mais tempo de casa, ou uma pessoa que chegou num outro cargo, mas é recém-chegada na empresa. Um erro parece ser excluído. O erro para ela é como se fosse uma coisa que ela não pudesse cometer. É como se dentro da perfeição que ela desenhou para ela não pudesse errar. Então, às vezes ela fala: todo mundo erra, mas eu não posso errar. Então, muitas vezes ela é cruel com ela mesma. Ela não entende o processo da humanidade que ela também carrega e que ela também é um ser humano, assim como os outros. Uma avaliação que o outro faz e que deveria trazer para ela um senso de, puxa vida, eu posso me desenvolver melhor, ela acha que é uma crítica, ela acha que é algo que está tirando o valor dela. Você já sentiu isso com algum chefe ou líder? Comenta aqui só a palavra já, que eu vou entender o que você está falando. O ambiente profissional, ele é um ambiente onde as nossas dores do sistema familiar, elas aparecem. Muitas vezes a gente vai buscar um lugar para trabalhar onde as dinâmicas que a gente teve lá na nossa família vão acontecer dentro do ambiente profissional. Quando eu tinha 18 para 19 anos, eu fui trabalhar numa empresa e dentro dessa empresa eu tinha um chefe e esse chefe tinha os mesmos comportamentos que meu pai, a mesma maneira que era grotesca de lidar com as pessoas. E eu não entendia porque eu sentia tanta raiva daquele homem. A raiva que eu sentia desse meu chefe era justamente a raiva que eu sentia do meu pai. Eu fui descobrir isso depois, muito depois, mas muito depois. Mas eu não entendia por que que mesmo aquele ambiente sendo tão nocivo, tão doído para mim, me fazia ficar, me fazia me permitir ficar naquele lugar. Não era só pelo dinheiro, porque eu podia ter arrumado outro trabalho, mas eu continuava naquele ambiente revivendo dores que eram do meu sistema familiar. Então, o ambiente profissional, ele deixa a ser só trabalho e passa a ser um cenário onde as nossas dores antigas se repetem. Aquelas dores que ficaram guardadas numa caixinha. Então, quantas pessoas por aí você percebe que estão revivendo dentro das empresas a dor que viveram dentro de suas famílias? Ou que projetam no chefe ou na chefa, ou no líder ali as carências que sentiram na infância. Às vezes, a dor do não reconhecimento no trabalho é a dor de não ter sido reconhecido dentro da própria família, pelo pai, pela mãe. Sabe aquela criança que queria que o pai e a mãe aplaudissem na apresentação lá na escolinha, mas o pai e a mãe não falaram, você não fez mais do que obrigação? Então, essa dor aparece no ambiente de trabalho. Porque a pessoa, ela só quer escutar. Nossa, que legal, você fez um bom trabalho, estou muito orgulhoso ou orgulhosa de você. Mas ela não escuta isso nem em casa e também não escuta isso no trabalho. E parece que ela faz, mas ela nunca é vista. Justamente porque ela está nesse lugar infantil. Como adulta, ela mesma primeiro se reconhece e depois o reconhecimento que vem do outro vem justamente desse espelhamento dela saber o valor dela e saber se posicionar para depois olhar para o outro e o outro dizer para ela: realmente você fez um bom trabalho. E agora eu quero contar uma outra história para você. A da Ana, ela era extremamente competente.
Ela entregava tudo antes do prazo, ela ajudava todo mundo e quase nunca dizia não. Ela era aquela pessoa boazinha, mas mesmo assim, ela sentiu que precisava provar o seu valor todos os dias. E todo dia ela fazia mais, muito mais do que ela dava conta. Quando o chefe chamava para conversar, o coração dela disparava. Ela já entrava na sala esperando uma crítica. E quando vinha um elogio, ela mesma dizia na sua cabeça: Nossa, isso foi sorte. Da próxima vez eu tenho certeza, eu não vou conseguir. Quando surgiu uma oportunidade de promoção, a Ana começou a atrasar as entregas. Ela começou a duvidar de si e quase desistiu. Não era falta de capacidade, era a filha ferida, com medo de ser vista, com medo de não ser suficiente, com medo de perder o lugar. Você conhece alguém que já agiu como a Ana? Ou, se essa história se parece com a sua, compartilhe esse vídeo agora.